Oi, minha gente! Sexta-feira, sextou, e você sabe, tem o Café com Verdade, o nosso podcast de política aqui do Grupo Cidade de Comunicação. Eu sou Thiago Lima, tenho o prazer de falar sobre política, um tema que não se esgota. Hoje eu estou recebendo, ele é vereador, já foi deputado federal, estadual, é também apresentador aqui do Cidade Alerta, da nossa TV Cidade, Ronaldo Martins. Que prazer, Ronaldo, falar contigo, tudo bem? Prazer é meu, muito obrigado a você, Thiago, que satisfação, que prazer poder estar aqui participando. Eu que sempre assistia, mas ainda não tinha tido a oportunidade de estar aqui pessoalmente com você. Muito obrigado. Legal. Aqui, Ronaldo, a gente é mais CPF, menos CNPJ. Legal. Vamos então, eu queria falar um pouco da sua carreira. Você começou como radialista, é isso? Comecei como radialista, eu sou músico também, cantor, compositor, e é uma área que eu sempre gostei, né, de poder estar ali também atuando, que é o rádio. Comecei no rádio, trabalho também com jovens, iniciamos um trabalho com jovens aqui no estado, na rádio Uirapuru, que é a rádio mais antiga aqui do nosso estado. Tivemos esse privilégio de trabalharmos com jovens, principalmente recuperando, tirando jovens da criminalidade, das drogas e trazendo para o esporte, trazendo para a presença de Deus, da qual eu sou pastor desde os meus 14 anos de idade, comecei como auxiliar na igreja, podendo fazer esse trabalho com a juventude, que é um trabalho que eu sempre gostei de fazer. Comecei muito jovem, comecei muito novo, hoje estou com 47 anos e continuo fazendo o trabalho, levando também a palavra de Deus através da canção para a juventude principalmente. As igrejas têm um papel fundamental na sociedade de modo geral, né, Ronaldo? Apesar de divergências, às vezes muita gente questiona, mas a igreja tem um papel inquestionável. Importantíssimo. Né? Importantíssimo. Teve inclusive um exemplo que eu sempre gosto de citar, de um jovem que estava trabalhando como taxista. E ele pegou um passageiro, e começou o passageiro a criticar as igrejas. Essas igrejas evangélicas eu não concordo, que fazem esse trabalho, não sei o quê. E o rapaz só ouvindo, Para mim devia acabar com essas igrejas. E o rapaz olhou para ele e falou assim: o senhor sabia que se não fosse o trabalho da igreja, o senhor estaria sendo assaltado ou morto agora? Eu cumpri pena na prisão. Eu era assaltante, e hoje eu estou recuperado, graças a Deus e ao trabalho das igrejas. O passageiro se calou, porque aquele rapaz era um exemplo de recuperação, de que realmente tem como recuperar. Eu conheci e conheço vários que eram traficantes, que eram assaltantes, que hoje estão recuperados, casados, estão bem, estão trabalhando, abandonaram, deixaram aquela vida errada, graças ao trabalho que as igrejas têm feito. Tem um preconceito aí na questão da política, Sim. As pessoas falam assim, pastor, evangélico, padre, deveria estar fora da política. Eu sempre digo, poxa, as decisões dos políticos, da política, ela afeta a vida de todos. De todos. Então por que todos não podem participar? Exato. Você passa por isso, às vezes? Passa, sempre a gente passa e sempre passei. E eu sei que sempre vou passar. Que às vezes a pessoa pensa o seguinte, mas ali tem que ser, na política tem que ser políticos profissionais, mas não é isso que vem acontecendo. Quem que nós estamos vendo atuando hoje, sendo eleitos? Representantes do crime, Aqui o nosso estado do Ceará é exemplo disso. Bairros aqui de Fortaleza, por exemplo, nessa última eleição, teve bairros que a gente não pôde entrar. Porque ali os criminosos escolheram o seu representante e só ele podia entrar. Nós vimos aí agora operações da polícia afastando prefeitos, da Polícia Federal, a Justiça Eleitoral afastando prefeitos, afastando vereadores, que lamentavelmente, políticos cada vez mais entrando na vida política para defender o mundo do crime. Como deputado federal, por exemplo, eu não consegui aprovar algumas leis, eu tentei alterar em alguns artigos do Código Penal, mas não conseguimos, porque ali eles têm os seus representantes exatamente para não permitir que a gente consiga avançar, alterar então o Código Penal brasileiro, que lamentavelmente é algo triste a gente ver representantes do crime ali, enquanto muitos representantes do bem, do povo, que deveriam estar ali e não estão, e os criminosos conseguem colocar os seus representantes ali. Vamos falar um pouco do seu partido? Vamos lá. Da fundação dele aqui no Ceará, que teve inclusive a participação do Dr. Miguel Dias. Exato. Aqui, que foi presidente do Grupo Cidade, o saudoso Dr. Miguel, falecido em 2018, e que hoje seus filhos tocam aqui o Grupo Cidade. Como foi a história do Republicanos? Era outra sigla antes, Começou como Partido Municipalista Renovador, da qual eu ajudei a colher assinaturas. Nós colhemos mais de 30 mil assinaturas aqui no estado para criarmos o partido, E também supervisionei Piauí e Maranhão na época da criação da coleta de assinaturas e da criação do partido. Então ele começou como PMB, Partido Municipalista Renovador, e depois ele passou para PRB,
que era o Partido Republicano Brasileiro. E quando o Miguel Dias foi chamado para ser o presidente do partido na época, o Marcos Pereira era um dos diretores da Record Nacional, né? Então ele estava saindo da Record e assumindo o partido. E ele conhecia muito bem o Dr. Miguel, né, por conta desse trabalho dele como presidente na época também da Record Nacional. E ele chamou então o Dr. Miguel para assumir o partido aqui no estado. E o Dr. Miguel me chamou para ser o seu vice-presidente. O Dr. Miguel assumiu então o partido aqui na época em 2012, né, foi quando ele fez um belíssimo trabalho, né, criando o partido, dando cara, né, uma nova cara, uma nova roupagem para o PRB na época aqui no nosso estado. Eu viajei muito com ele, né, uma ocasião que eu queria até registrar aqui, foi até engraçado. Ele pegou o helicóptero e Ronaldo, vem aqui para casa. Eu fui para casa dele. Ele era espontâneo assim, né? Era vamos espontâneo. Resolver aqui, vamos fazer agora. Vamos fazer o partido em tal município, vamos para lá hoje, né? Então de repente ele vinha assim, me ligava no sábado de manhã, eu ia para casa dele, deixava o carro lá, vamos de helicóptero. Entramos no helicóptero e nós fomos para o município. Ali ele tinha feito contatos por telefone para poder a gente criar o partido lá na cidade. E, interessante, eu nunca me esqueço que nós fomos de helicóptero e não tínhamos local para pousar. Então ele começou a escolher e falou pro piloto dele assim, ó, pousa naquela casa ali. Nós pousamos então ali no quintal de uma casa. Eu nunca me esqueço que o menininho que ficou tomando conta do helicóptero para ele, quando a gente pousou ali na cidade, ele perguntou pro menininho assim, ó, já pousou com o helicóptero aqui? O menininho só fazia assim, ó. O menininho não falava, nunca tinha visto um helicóptero no quintal da casa dele. Falou, quando eu voltar, fica cuidando do helicóptero aí, tá? Quando eu voltar, eu lhe dou uma ajudinha. É bem a cara do Dr. Miguel. Bem a cara dele. Né? E foi assim que a gente foi espontâneo. Foi assim que nós fomos criando o partido aqui no estado. O partido tomou corpo. O Dr. Miguel foi o responsável, então, né, pela minha indicação como deputado federal em 2014, quando eu fui eleito com 117 mil votos. Tem a mão. Isso em Dr. 2014, Miguel. né? Em 2014. O número de eleitores era bem menor do que hoje. Era bem menor. Vamos falar um pouco da atuação política do seu partido. Hoje é o Republicanos, né? Em 2020 e 2022, o partido apoiou o candidato Capitão Wagner à prefeitura em 2020 e ao governo do estado em 2022. Como ficou essa relação após esses pleitos e as mudanças que aconteceram no partido? Bem, nós caminhamos então, né, com o Capitão Wagner, tanto em 2020 como em 2022, para a prefeitura e para o governo do estado. Tinha ali então um acordo de a gente conseguir também candidatos, eles colocarem candidatos no Republicanos, principalmente para deputado federal. E não foi possível, né, eles colocarem, então, esses candidatos. Foi aí que a gente não conseguiu, então, em 2022, elegermos deputado federal. Você sabe que o partido ele sobrevive, né, pela quantidade de deputados federais. E, lamentavelmente, aqui o Ceará deixou de eleger, então, em 2022, um deputado federal. Foi aí, então, eu já tinha, inclusive, na época, em 2022, convidado o Chiquinho Feitosa para assumir a presidência do partido, que se tivéssemos nos juntado já em 2022, fizemos 179 mil votos, os republicanos, e o PSDB, na época da qual o Chiquinho Feitosa era o presidente, atingiu 70 mil votos. Se tivéssemos juntos, já teríamos elegido deputado federal. Então, o Chiquinho Feitosa, na época, ainda estava ali na presidência, embora sob júdice, ele tinha judicializado a permanência dele como presidente, o Tasso estava tentando, então, tirar o partido dele. Foi então que agora, em 2024, o Chiquinho Feitosa aceitou, e veio assumir a presidência do Republicanos aqui no estado. Tem uma disputa muito grande para o ano que vem, são 2 vagas para o Senado. Sim. O cenário demonstra, Ronaldo, que a disputa maior vai ser, obviamente, pelo governo do estado, mas as disputas pelo Senado também devem ganhar muita força. Tem muitos nomes. Exato. O Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos hoje, já tem demonstrado esse desejo de concorrer ao Senado. Como é que está esse movimento hoje? Está definido ou está em definição? Está definido, né? O nosso partido já
bateu o martelo em Brasília. O nosso presidente nacional, Marcos Pereira, já bateu o martelo juntamente com Chiquinho Feitosa. Ele é hoje o nosso pré-candidato, né, a senador aqui pelo estado do Ceará. Já estamos trabalhando para isso, estamos reunindo o nosso partido, tanto a executiva estadual, nos municípios também, os nossos prefeitos. Elegemos 14 prefeitos, os republicanos aqui, né, sob a presidência do Chiquinho Feitosa, mais de 70 vereadores. Então, nosso partido está estruturado, está organizado, né, para termos, sim, né, o nosso senador. Estamos trabalhando, né, para elegermos pelo menos aí 2 deputados federais e dobrarmos a nossa bancada na Assembleia Legislativa. Hoje temos 2 deputados estaduais e queremos eleger pelo menos 4 deputados estaduais. Como ficou, então, o movimento do partido após 2022, a aproximação com a ala governista, para então, em 24, apoiar o Evandro Leitão? Como foi esse movimento? Sim, o nosso partido, então, a nossa executiva se reuniu juntamente com o presidente Chiquinho Feitosa, decidindo, então, o apoio a Evandro Leitão, que teve a eleição vitoriosa, né? Apoiamos desde o primeiro turno. E tanto o governo municipal como também o governo estadual, o Republicanos está na base, né, do governo do estado, fazendo essa parceria pelo bem do povo. Aquilo que é bom para o povo, né, tanto o prefeito Evandro Leitão quanto o governador contam com o apoio, né, do Republicanos, os votos, tanto na Câmara Municipal, da qual elegemos, eu fui reeleito vereador de Fortaleza, e também elegemos o Benigno, né, que foi eleito vereador aqui em Fortaleza. Estamos na base, naquilo que é bom para o povo, o prefeito conta com os nossos votos, e também na Assembleia Legislativa aquilo que é bom para o povo. Vamos falar de algumas ações suas. Bora. Você trabalhou muito no combate ao tráfico humano, a questão da exploração sexual. O Ceará foi, nos anos 2000, apareceu muito em manchetes péssimas, né? Sim. De exploração sexual. Fala um pouco desse seu trabalho nessa área, Ronaldo. Bom, como deputado estadual, atuei em 2 CPIs importantes, né? E uma delas, inclusive, me marcou muito, que foi a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, da qual, inclusive, o meu carro foi atingido por 5 disparos. Para você ter ideia, ligavam para minha casa e falavam até o nome da professora da minha filha. Foram momentos aí difíceis, de muita tensão, né, que nós passamos. Nós investigamos prefeitos, né, autoridades, no meio do judiciário. Investigamos aqui na época também hotéis que estavam facilitando, inclusive trazendo voos só com homens da Europa, né? Foram momentos realmente difíceis, recebemos muitas denúncias de crianças, de adolescentes que estavam sendo exploradas sexualmente aqui no nosso estado. Pedimos o indiciamento, né, de várias pessoas na época da CPI. Atuei também na CPI, né, que investigou também aqui a questão do tráfico de seres humanos, exploração sexual de crianças e adolescentes, e também a CPI que combateu aí a questão de mortes. Tivemos aí várias mortes aqui no nosso estado, né, que nós atuamos também nessa CPI, que foi uma CPI também muito, muito pesada. Ronaldo, você acha que isso surgiu... Hoje a gente não vê mais o Ceará em manchetes. Ainda acontece esse tipo de crime, mas você acha que o seu trabalho surtiu um efeito? Teve frutos? Sim, principalmente na questão, Tiago, da questão de alerta. O Ceará é rota de tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos só perde para o tráfico de drogas e de armas, né? Embora é um crime muito silencioso, mas que pessoas caíram muito nessa questão, né, de convites de irem principalmente para outros países, né, com a promessa de um excelente salário, né, de ter ali um futuro melhor. E quando chegavam no país, ou até em outros estados, ali eram exploradas sexualmente, tinham ali seus documentos retidos. A família, inclusive, ficava desesperada. Fui procurado por muitas famílias desesperadas, porque a pessoa sumia. Às vezes era até retirada de um país, levada para outro, sem documentos. Então, realmente, isso é algo que vem preocupando e continua. O Ceará continua sendo rota do tráfico de seres humanos. Aqui eu aproveito para fazer um alerta para você que é pai, para você que é mãe, avô, avó, estarem alertas quanto a essa questão do tráfico de seres humanos. E acontece também para o tráfico de órgãos humanos. Então, é necessário que a pessoa esteja alerta, não caia, né, aí nessa questão desse convite de salário fácil. Como você foi parar na TV apresentando um programa, o Cidade Alerta? Como foi esse movimento do rádio, a política e até chegar à TV? Então, foi realmente ideia do Dr. Miguel. Eu comecei fazendo reportagem de rua, né, tem várias reportagens. Nunca me esqueço também de uma reportagem que eu estava na Barra do Ceará, fazendo uma reportagem, e lá começou uma troca de tiros, né? Eu fiquei com a equipe em meio ao fogo cruzado, né? Realmente foi um momento de muita tensão.
E depois vim ser comentarista do Cidade 190 Manhã. Comecei fazendo comentários aqui. Né? Foi quando, em 2017, veio a falecer, né, o saudoso, né, Roberto César, né, que apresentava o Cidade Alerta. Foi quando eu comecei então na televisão, né, apresentando, fiz um teste, o Dr. Miguel gostou na época, e comecei apresentando, né, o Cidade Alerta após o falecimento então do saudoso Roberto César. Aí a história de Ronaldo Martins conversando conosco aqui no nosso podcast Café com Verdade. Já estou dizendo para você que envia para todo mundo, vai na setinha, dá o seu like também. Estamos no YouTube e também no Spotify. Ronaldo, vamos falar um pouco, ainda na questão do programa do Cidade Alerta que você apresenta. Sim. Hoje esse movimento parou muito, mas nas universidades, nos anos 2000, até quando eu entrei na faculdade também, Sim. havia um certo preconceito com os programas chamados programas policiais. Depois eu caí um pouco na real, porque eu pensei o seguinte, eu falo isso muito no rádio. Poxa, se é a realidade que acontece, e por que esses programas dão tanta audiência? Sim. Porque as pessoas se veem na sua realidade. E aí o papel do jornalismo, acho que até contraditório esse preconceito, porque se é um papel do jornalismo mostrar a realidade, por que nós a esconderíamos, Sim. né? Nesses seus anos todos apresentando um programa dessa natureza, você acha que o povo entendeu que esses programas existem porque ele tem que mostrar o que acontece e porque existe a criminalidade? Eu até vejo a TV Cidade como a emissora de grande credibilidade, porque a pessoa sabe que ela vai ligar para cá, vai chamar a reportagem e nós vamos mostrar. Ela vai ter alguém que defenda, que mostre a realidade, o que está acontecendo. Se nós não mostrarmos, se nós escondermos ali o que está acontecendo, o que pode acontecer? As pessoas não terem uma representação, não terem voz, não terem quem cobre, quem clame por elas, né? E ali não ter qualidade na saúde, não ter qualidade na segurança. Né? E quando a gente mostra, quando a gente cobra, a gente mostra aqui uma reportagem, olha o que está acontecendo, por exemplo, em Maranguape. Atenção, secretário de Segurança Pública, vamos fazer contato aqui com o comandante da polícia. Comandante, o que pode ser feito? E aí, esse é o nosso papel, esse tem sido o nosso papel nesses últimos anos. Mostrando, não só mostrando o problema, mas cobrando uma solução. Né? Então as pessoas se veem representadas, elas sabem que se nos acionarem, terão ali a oportunidade de a gente mostrar o problema e cobrarmos uma solução. Vereador, deputado estadual, deputado federal, atuação na igreja, no esporte, na TV. Tem tempo para entretenimento? O que você faz no tempo vago? Você tem tempo vago? Tem horas livres? Olha, eu tento criar. Eu costumo dizer que a gente não tem tempo, a gente tem que fazer o nosso tempo. Uhum. Né? E aí o que você gosta de fazer? Olha, eu gosto de correr. Eu perdi praticamente quase 40 quilos no boxe. Tem a história que você pesava 116 quilos, né? Pesei 116 quilos, cheguei agora a 76, né? Fechando a boca, sem cirurgia. Tem que fechar a boca, não tem jeito, Não tem né? jeito. Não tem milagre. Assim, tem como você comer tudo que você gosta, mas só um pouquinho assim? Diminuir na quantidade. Eu tenho que aprender isso aí. Depois você me ensina. Então, eu fui me reeducando, posso dizer assim. E o esporte realmente me ajudou muito. Fui secretário de esporte, foi quando eu conheci outras modalidades também, né? O jiu-jitsu, né? E consegui introduzir também as artes marciais no Atleta Cidadão, quando fui secretário, que tinha mais praticamente nas areninhas, né? O futebol. E nós conseguimos então ali introduzir as artes marciais também, né? Essa modalidade nas escolas, nas areninhas. Então acho que isso é importante. A juventude, para que ela possa sair da ociosidade, do mundo da criminalidade, tem que ter um incentivo. E o esporte é sim esse incentivo, né, da qual eu sempre lutei como deputado federal. Por exemplo, sempre destinei recursos, né, para o esporte. Agora, como vereador de Fortaleza, eu destinei 1.400.000, toda a minha emenda, que eu tenho direito como vereador, para o esporte. Né, para que a gente possa ali, o secretário, adquirir uniformes, bola, né, uniformes de times, para incentivar a nossa juventude, né, para saírem da ociosidade e virem para o esporte. O que Ronaldo Martins olha para frente e deseja fazer ainda? E eu falo só, não apenas na política, Sim. mas em qualquer área. O que você olha assim, poxa, eu estou com 47 anos, é jovem ainda. O que você olha para frente e deseja fazer ainda? Olha, o que eu sempre gostei de fazer, que eu sempre, enquanto tiver saúde, Deus me dando condições, é servir o povo. Eu gosto de servir. Eu gosto de poder, por exemplo, como deputado federal, destinar ali, por exemplo, uma UTI móvel. Quando eu chegava no município, e para fazer a entrega daquele equipamento, de ver a alegria das pessoas. Por exemplo, o Hospital Albert Sabin, Hospital Infantil, a ampliação do centro cirúrgico
foram mais de 2 milhões de reais, foi destinação minha. E quando eu cheguei ali no hospital, né, para poder fazer a assinatura de entregar, e eu vi ali mães levando os seus filhos e ali agradecendo, não tem preço. Né, você poder ali contribuir para a saúde, para a educação, para o esporte. Então isso tem sido, né, o combustível, posso dizer assim, né, o combustível para que eu possa continuar ajudando as pessoas e continuando na política. Enquanto eu estou aqui na política, estou servindo, né, como pastor, estou servindo, né, servindo aos jovens, servindo as pessoas. Esse é o meu prazer, servir. Tá aí, o tempo voou, Ronaldo. Foi rápido. Rápido, né? O tempo passa, a gente nem vê. Quero te agradecer. Sei que seu tempo é corrido. Ele vai já correndo para apresentar o Cidade Alerta. Mas obrigado demais pela atenção. Foi um prazer. Espero que você tenha gostado, viu? Tiago Lima, agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que sempre têm me acompanhado também nas minhas redes sociais, no Cidade Alerta, na TV Cidade. O meu muito obrigado a todos vocês. Já sabe, dá o like, encaminha para todo mundo, deixa o Café com Verdade. Muito obrigado, minha gente. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau, tchau.